vamos falar um pouco sobre a trajetória da Jurema Sagrada quando ela sai do pé da serra e vai para os grandes centros urbanos. Nós vimos que o juremeiro antigo, geralmente ele morava em lugares mais ermos. Morava sozinho lá no cantinho, com sua família, às vezes sozinho. E quando foi formando os discípulos, que esses discípulos foram migrando para as cidades, e daí para as grandes cidades, foi quando a Jurema foi se expandindo. Tanto que a diferença que nós vemos hoje na Jurema de pé de serra para a Jurema urbana, é que quando ela chega na cidade, ela recebe muitas influências. Recebe influências da Umbanda, recebe influências do próprio Candomblé, recebe também as influências kardecistas, porque nós vemos que existem juremeiros que eles são muito doutrinados, principalmente aqueles que tiveram formação kardecista. E essa influência, há poucos dias, tinha uma jovem me pergunta a questão de assentamento na Jurema. Eu disse, olha, eu vim conhecer assentamento em Jurema quando eu cheguei na cidade. Porque até então, quando se morava lá no interior, nós tínhamos o que? Um pé de Jurema para fazer nossa firmeza. Tinha um pé de Imburana para fazer nossa firmeza. Tinha um pé de Cumaru, de pau d'arco e outras plantas grandes, bonitas, onde se fazia a nossa firmeza, firmava-se o mestre. Mas quando chega na cidade, que não tem nada disso, e aquela velha questão do trabalho, do juremeiro viver muito ocupado, sair de manhã bem cedo, trabalhar até o anoitecer, chega em casa, tem que pegar um transporte para chegar em casa. Isso fez com que esses juremeiros eles começassem a fazer essas acomodações, que seria o que? Magnetizar aqueles elementos para que aquela energia, aquela ciência daquele mestre estivesse ali e servisse de propulsor dessa energia, dessa ciência do mestre. Aí é onde eu vejo a questão dos assentamentos ou acomodações dentro da Jurema Sagrada. Porque hoje eu ainda conheço juremeiros de 80 anos, de 90 anos, e nenhum deles tem um assentamento sequer. Isso deixa bem claro essa posição. Porque se eles têm ainda as coisas tudo lá na forma plena da natureza, para que pegar um alguidar e botar um tronco de Jurema lá dentro? Se ele tem o próprio pé de Jurema vivo. Essa necessidade é uma necessidade que eu não discordo, porque faz parte da necessidade mais básica do culto, do juremeiro até se sentir mais seguro com o seu mestre plantado ali naquele aguidar, onde ele faz o rito, e nós sabemos que o rito é o que desperta essa energia espiritual. E esse rito faz com que ele se sinta mais protegido, mais seguro. Essa é onde eu vejo a necessidade desses assentamentos. Nós vemos que conheci juremeiros, olha, eu estou com 60 anos, mas eu nunca vi um assentamento de Jurema do meu avô, nunca vi do meu pai, nunca vi do velho Severino Barbosa lá em Cauaçu, quando João Câmara se chamava Baixa Verde, onde passou muitos juremeiros bons ali naquela cidade, onde ia se fazer jurema em cima da Serra do Turrião, que era a Serra do Estrondo, onde abalava Baixa Verde. Isso faz com que nós tenhamos essa convicção, que quando se chega na cidade, nós temos que reelaborar esse culto, porque onde ele passa a ter uma outra visão de culto, principalmente com essa aproximação, esse dia a dia com outros cultos que aqui chegaram no Nordeste. Nós vamos ver assim, numa mesa de Jurema, então estava ali a mesa, estava
a marca mestra, estava a marca ou a gaita, estava a chavinha do vangalô, estava a princesa, e ali ele ia evocando o seu discípulo, o guardião Curupiro, estava fazendo essa interligação com o consulente. Então nós vimos que não existia essa coisa assim de ter 20, 30 médiuns ali, não. Na medida em que ele vai desenvolvendo esses discípulos, é que as mesas começaram a se formar em larga escala. Aí aquele discípulo já ia para um outro canto, lá já formava um outro grupo, e assim a Jurema vem crescendo. E hoje nós vemos que ela vem até caminhando em busca do sul, do sudeste, porque a região norte tem seus cultos específicos, o nordeste tem seu culto específico, que é essa Jurema sagrada que nós cultuamos. E ela chega na cidade, ela recebe uma outra roupagem, ela tem uma outra performance, exatamente com a influência desses cultos que se cultuam nas grandes cidades. Porque hoje os umbandistas, eles também são juremeiros. Isso já traz também uma influência. E é um culto que cresce. E nós sabemos que tudo aquilo para crescer tem que absorver outras influências para que vá enriquecendo cada vez mais esse culto. Depois vem essa influência do candomblé. E nós vemos também que tem sido uma forma que eu vejo assim, tudo é uma forma positiva de crescimento. Se antes nós, o som do catimbó de Jurema era no pé e na maraca, hoje tem os tambores, tem os triângulos e outros instrumentos acústicos que enriquece, e eu vejo assim uma forma até de valorizar e expandir mais esse culto. Nós precisamos estar sempre preparados para ver a Jurema crescer. E quando ela sai lá da sua origem, claro que ela vai receber esse enriquecimento cultural religioso. Como em outra hora eu falei, que o importante é não perder a sua essência. E nós vemos que Jurema é um culto para todos. Aquela questão do adepto, aquela questão do próprio juremeiro, que ele chega na Jurema, mas ele quer caminhar dentro da Jurema, ele quer se fortalecer dentro da Jurema. E então, diante dessa visão, nós vamos vendo o quanto vai enriquecendo essa Jurema sagrada. O importante de tudo isso é que cada juremeiro procure fazer o seu culto da melhor forma, com seriedade, faça um culto com muita fé, para que possa atingir seus objetivos, que é atender aqueles que necessitam. Me lembrei agora do ponto do caboclo. Eu sou caboclo da ponta da areia, sou caboclo da ponta da areia, e eu domino 25 aldeia, e eu domino 25 aldeia. Sou caboclo da ponta da areia, sou caboclo da ponta da areia, e eu domino 25 aldeia, e eu domino 25 aldeia. Curubuçu, curubuçu é um rei, curubuçu, curubuçu é um rei, salve o caboclo da ponta da areia, caboclo curubuçu. E essa grande força nas matas que nós temos, a força de caboclo, a força do mestre juremeiro. E vamos pedir que essa ciência de Jurema ela possa se expandir cada vez mais, que as pessoas possam compreendê-la cada vez mais, para que a Jurema esteja sempre firme e forte em nossos corações. Que assim seja, que assim seja, que assim seja.